No Brasil, eu sou advogada e tenho uma agência de viagens. E eu moro na França desde 2023. Inicialmente, eu cheguei aqui com o visto férias-trabalho, que é um visto muito conhecido por vacances de travail. E atualmente eu tenho um visto chamado Visa Salarié, que nada mais é do que o visto de trabalho. Então, como eu posso explicar? Foi a partir da minha necessidade em querer permanecer na França e permanecer de maneira legal, isso é muito importante, que eu comecei a fazer várias pesquisas e através de tudo isso, hoje eu consigo oferecer o serviço de consultoria para quem também quer chegar aqui de maneira regular. Muito bem, muito interessante, né, que você tem também esse background de imigrantes querendo aproveitar a sua experiência pessoal e profissional para ajudar as pessoas a migrarem de maneira legal e exitosa na França. Isso, é exatamente essa a ideia, o objetivo, né? Muito bem. Então, Fernanda, eu recebi algumas perguntas. Vocês podem interagir também, mandar perguntas, mas primeiro vamos responder as perguntas que foram enviadas via a caixa de perguntinhas. A primeira dela, Fernanda, era: caso eu tenha o visto permanente canadense, isso pode facilitar minha migração para a França? Então, é importante esclarecer que o visto do Canadá ele não é válido na França, no sentido de trabalhar, fazer estudos, mas com esse visto permite todo o trânsito na Europa. Isso significa que pode transitar normalmente. Porém, respondendo a pergunta, né, diretamente, esse histórico ele é muito positivo, mas com esse visto, que eu acredito que esse seja o interesse por trás da pergunta, não é possível migrar diretamente para a França. Como eu disse, pode ser feito esse trânsito normalmente. Porém, para realmente interagir, conseguir trabalhar, estudar, precisa de fato solicitar um visto específico para o que a pessoa deseja fazer na França. Então, assim, esse histórico ele é extremamente positivo. Isso para o consulado, no nível de análise de documentação, é realmente maravilhoso, porque isso demonstra que essa pessoa, desde o início da sua imigração, seja para a França ou, nesse caso, para o Canadá, ela estava ali buscando uma maneira legal de permanecer no país. Então, eu posso dizer que sim, que ajuda nesse sentido. Muito bem. Se lembrando, né, que Canadá não faz parte da União Europeia, então não teria por que validar automaticamente um visto permanente canadense no solo francês. No entanto, como você sublinhou, dá um histórico, né, positivo, talvez possa facilitar, mas não de maneira automática, né? Isso, gente. E eu falo muito desse histórico, de ser um histórico positivo, porque realmente, toda vez que a gente solicita um documento junto a um consulado, seja um consulado francês ou outro, existe essa análise documental sobre todo o histórico de vida e principalmente o que consta no passaporte, né? Muito em breve a gente vai ter um novo sistema de fiscalização de passaporte que vai abranger muito mais do que hoje e essas informações estarão extremamente conectadas. Então, por isso que eu falo que é importante, desde o início dessa trajetória, seja imigração para o Canadá, seja imigração para a França, realmente buscar a medida que cabe para a sua necessidade e que seja de maneira legal. Você poderia explicar um pouquinho mais o que você comentou sobre que vamos ter um novo sistema, que vamos ter acesso a mais informações? Como vai ser especificamente, por favor? Sim, na verdade, é o famoso sistema ETIAS, que já está sendo muito comentado, né, na rede social, que hoje é o maior canal de informações. E esse novo controle, ele vai passar a ser, como a gente chama de Face ID. Então, essas informações estarão conectadas. E quando eu digo conectados, eu quero trazer um segundo alerta por trás disso. Porque por conta de imigrações, como eu posso dizer, muita gente imigra sem fazer um pedido de visto, sem realmente buscar uma solução para o que realmente pretende fazer naquele país. Então, principalmente aqui na França, a gente tem um histórico muito grande de pessoas que chegam no país e ficam além do período de turismo, que são os 90 dias. Isso eu estou falando de quem tem passaporte brasileiro, que pode entrar na França e ficar até 90 dias. Depois de passar esses 90 dias, a pessoa já está com status de irregular. Então, o que muitas pessoas costumam fazer é, quando voltam ao Brasil para fazer um pedido de um novo visto, por exemplo, o visto de trabalho, esse histórico até então está, digamos assim, em análise.
mas a partir desse novo sistema, esse histórico já vai ficar automático. Então, esse é o, como eu posso dizer, essa é a atenção que a gente precisa dar para esse novo sistema, porque realmente ele vai contabilizar o período que você ficou em cada país. Não vai ter como fazer um novo passaporte e recomeçar. Entendi. Vai ficar mais vigiado, por assim dizer, né? Todo o histórico vai ser visível. Isso mesmo. Exatamente. Eu vi, Carlos, que você mandou uma pergunta. Vamos responder, mas primeiro vamos responder as perguntas que foram enviadas anteriormente pela caixinha de perguntas. Mas vocês podem interagir, a gente mandar perguntas e no final iremos responder. Eu recebi várias perguntas que me perguntaram, Fernanda, sobre esse visto que você tem atualmente, que é o visto salarié. Você pode dar umas informações, porque recebi muitas perguntas de pessoas querendo saber como elas conseguem ir para a França com visto de trabalho. Sim. Na verdade, o Visa Salarié ele é um visto que ele é muito atrativo por conta de não ter limitação de idade. Então, assim, sempre para explicar esse visto, eu volto a falar do PVT, que é o Férias Trabalho, porque é um visto que tem limitação de idade, que é de 18 a 30 anos, enquanto que no Salarié a gente não tem essa limitação. Então, a gente já começa por aí. Porém, a maior dificuldade para conseguir esse visto é encontrar uma empresa na França que esteja interessada em contratá-lo. Porque é a empresa que vai se ocupar de fazer o pedido de uma documentação chamada autorização de trabalho. É somente com esse documento em mãos, eu diria que é o documento mais importante, só com esse documento em mãos que a pessoa consegue fazer o pedido do Visa Salarié. Então, assim, o primeiro passo é realmente encontrar uma empresa na França que queira contratá-lo. E essa empresa interessada é que vai se ocupar de fazer o pedido da autorização de trabalho junto ao Ministério aqui na França. Esse processo ele costuma demorar uma média de 45 dias, porque não é um processo tão simples. Essa empresa ela precisa justificar para o Ministério o porquê da contratação desse estrangeiro. Então, assim, exige um desdobramento maior. Então, por isso que é importante, quando a gente postula para uma vaga na França, já ter o nível, digamos, pelo menos o básico do idioma, porque a gente precisa passar por entrevistas. Então, a gente passa entrevistas no idioma francês. Então, a língua realmente é o primeiro requisito para qualquer pedido de visto na França. Então, e você, desculpa te interromper, você tem uma dica de como entrar em contato? Desculpa, só aqui tocaram no interfone, não, tudo bem. De como entrar em contato com essas empresas? Tem um site? Como fazemos para que essas empresas possam se interessar para a mão de obra brasileira e ajudar nesse processo? Certo. Então, na França é utilizado muitos aplicativos para fazer envio de currículos e também passar entrevistas. Eu vou falar aqui de dois que eu costumo utilizar bastante, que eu julgo bem interessantes. O primeiro é o site Hello Work e o segundo é o Indeed. Depois eu posso escrever aqui no chat para que as pessoas possam procurar. Mas assim, a gente precisa estar nesse primeiro momento com um bom CV, que é o currículo, né? E escrever nesse currículo realmente que já se fala o idioma, falar das experiências no Brasil. E também exige, na verdade, a obrigatoriedade praticamente em todas as vagas, que a gente escreva também um documento chamado Carta de Motivação. Diferente do Brasil, aqui na França, os empregadores, eles gostam muito de saber da intenção daquela pessoa, o porquê ela quer trabalhar, e isso para eles demonstra seriedade. Então, os dois documentos mais importantes é o currículo e a carta de motivação. E depois é realmente mandar o currículo para o maior número possível que a pessoa conseguir para realmente postular para a vaga. E uma dica também é que, normalmente, na França a gente tem os métiers de tension, né? Que são os trabalhos que a França não consegue recrutar os nativos, né? O que os franceses, digamos assim, não estão exatamente interessados a esses trabalhos, que são os trabalhos na área de restaurante, são os trabalhos voltados para obras, trabalhos, digamos assim, numa primeira linha, né? Dentro de uma tabelinha são a primeira classe de trabalhos. Então, assim, se a pessoa realmente tiver o interesse em começar nesse tipo de trabalho, é mais fácil de conseguir vaga nesses trabalhos mais simples. Trabalhando em fast foods, trabalhando em restaurantes clássicos, trabalhando
em hotelaria, recepção, camareira, esses tipos de serviço. São os serviços que realmente são muito procurados e que a França sozinha não consegue realmente comportar, porque a demanda é muito grande. Então, assim, quando o imigrante está postulando para isso, está disposto a sair do seu país, fazer essa mudança, aguardar o processo, chegar na França e realmente trabalhar, a possibilidade de conseguir uma empresa interessada é muito grande. Além disso, tem um segundo desdobramento desse visto salarié, que existe também o visto de trabalho sazonal, que é, por exemplo, pessoas que querem trabalhar nas cidades que têm esqui, que existe a prática de esqui, que seria mais um período da França que faz frio, ou então pessoas que realmente querem trabalhar no período de verão. São momentos, digamos assim, estações que a França fica muito inchada de turismo, né? São muitos turistas que são recebidos e realmente precisa de uma maior mão de obra. Então, essas são as maiores dicas. E precisa apresentar um exame de proficiência? É obrigatório? É recomendado? Como funciona para comprovar a proficiência em francês? Muito interessante essa pergunta. Na França, eu percebi que na hora das entrevistas, eles consideram muito mais as experiências de vida da pessoa do que necessariamente a experiência curricular. Então, assim, nesses serviços mais simples, não vai exigir exatamente essa comprovação. Mas, claro, se, por exemplo, um engenheiro que deseja trabalhar na Airbus, por exemplo, né? Vai sim exigir essa comprovação, vai ter que passar por um exame de proficiência, comprovar que tem o nível no mínimo B2, que eu vou deixar para você explicar depois, porque realmente vai exigir muito mais, né, da comunicação, de compreensão, da escrita, vai exigir todo esse conhecimento. Então, assim, se você está pensando em migrar para a França e começar nesses trabalhos simples, você não vai precisar, nesse primeiro momento, se preocupar com a comprovação do exame de proficiência. Mas se você já concluiu um curso no Brasil, concluiu uma faculdade, como a gente chama, e deseja chegar aqui no mesmo nível, com certeza você precisa chegar aqui com a aprovação no exame de proficiência. No mínimo, o nível intermediário, que é o nível B2. Exatamente, eu vou aproveitar rapidinho esse gancho sobre o nível B2. O nível B2, existem várias maneiras de comprová-los, né? Os dois principais exames mais aceitos na França é o DELF, que é um diploma, e o TCF, que é um atestado de nível. Em todo caso, os dois geralmente são aceitos tanto nas faculdades, como nos empregos ou no sistema de imigração, como comprovação do seu nível. Eu sou especialista na preparação desses exames de proficiência. Então, se você precisar, pode entrar em contato comigo, que iremos fazer um planejamento estratégico para que você consiga obter esse diploma ou esse atestado. Que além de saber falar e escrever francês, tem que se preparar também para o formato da prova, que é muito importante sublinhar. Deixa eu pegar a pergunta seguinte, que eu também recebi várias pessoas interessadas sobre a questão do visto férias-trabalho. As pessoas queriam saber como funciona e se precisa comprovar alguma renda para conseguir esse visto férias-trabalho. Sim. Bom, o visto férias-trabalho, ele realmente tem mais requisitos. E eu vou começar falando pela renda, né? Digamos assim. Esse visto, precisa ser comprovado no mínimo 2.500 euros. Esse valor precisa estar em conta bancária no dia da entrevista no consulado. Essa comprovação ela pode ser feita tanto por extrato bancário, comprovando que tem esse valor em real, que corresponde a 2.500 euros, como também pode ser comprovado via cartão de crédito. Além disso, esse visto tem um requisito também de idade. Ele é para pessoas de 18 a 30 anos. E lembrando que para esse ano de 2024 ele se encontra encerrado, porque ele também é limitado. Então, para fazer esse visto, tem que aguardar o ano que vem, esperar abrir as datas e marcar o rendezvous. Mas, basicamente, precisa ter 2.500 euros, comprovar esse valor. Tem que fazer seguro viagem de 1 ano, porque com esse visto, a pessoa chega aqui na França e não tem direito a fazer pedido de carta vitale, que digamos assim é a carta de saúde aqui na França, porque com
ele é limitado a 1 ano e ele não comporta renovação. Inclusive, no ato do pedido desse visto é assinado um documento de que a pessoa se compromete a retornar ao seu país de origem após 1 ano. Porque esse visto, na verdade, ele é um programa, né, de imersão cultural que dura apenas 1 ano. Então, assim, eu julgo esse visto, na minha opinião, ele é um visto para realmente conhecer o país que você deseja, que você tem pretensão ali de morar, e a partir dessa imersão você vai realmente conseguir descobrir se você quer mesmo morar nesse país ou não. Mas ele é uma primeira porta, é uma porta de entrada. E com esse visto, você consegue trabalhar um tempo completo? Quais são os limites? Se você conseguir mudar de emprego, você conseguir mudar de cidade? Então, esse visto ele é válido para ser utilizado na França Metrópole. Isso significa que ele não vale para a Guiana Francesa, para o Suriname, para a Guadalupe. Ele realmente é válido para a França Metrópole. E com esse visto é permitido tanto estudar quanto trabalhar. E em relação aos trabalhos, ele pode ser assinado o contrato CDD. Via de regra, só pode assinar contrato CDD, que é o contrato por tempo determinado, justamente por esse visto ter uma validade de 1 ano e não comportar renovação. Mas, na prática, a maioria assina contratos CDI, que é o contrato por tempo indeterminado. E pode trabalhar 25 horas semanais, 35 horas, não tem limitação, como o visto estudantil, que o visto estudantil só permite trabalhar até 25 horas semanais. Vou aproveitar esse gancho porque alguém fez uma pergunta, deixa eu voltar um pouquinho mais para cima, justamente sobre esse visto de estudante. Isso, que era, é possível ir estudar francês como segunda língua, vamos supor, numa aliança francesa, por exemplo, ou em alguma universidade francesa que ofereceu francês como segunda língua, e obter um visto de trabalho e estudos? São 3 perguntas em uma, né? Sim. Bom, vamos à primeira parte. A pessoa pergunta se é possível estudar francês na França, na Aliança Francesa, Por exemplo, né? e graças a isso conseguiram um visto de estudante para ficar mais de 3 meses, por exemplo. Certo. Bom, nesse caso, se isso aqui fosse uma consultoria, eu iria recomendar a pessoa realmente aguardar e fazer o visto férias-trabalho, porque vai chegar na França com muito mais liberdade, certo? Mas se ela E em tiver mais de 30, por exemplo, vamos supor que essa pessoa tem mais de 30 e não se encaixa dentro do férias-trabalho. perfeito. Se tiver mais de 30 anos e desejar realmente só vir para a França para estudar, existe sim a possibilidade de fazer o visto estudantil. Porém, na Aliança Francesa, por si só, fazer um curso lá, ela não emite a documentação necessária para fazer o pedido do visto estudantil. Tem que realmente encontrar uma universidade que ofereça o curso de francês. E essa busca ela deve ser feita no site do Campus France. Todas as universidades que estão lá, elas realmente conseguem oferecer a documentação necessária para você fazer o pedido desse visto. O visto estudantil, ele guarda muitas particularidades, inclusive a nível de entrevistas, a pessoa passa 2 entrevistas e uma delas é já no idioma francês. No consulado, no Brasil, né? Isso mesmo, no consulado do país de origem. E com esse visto de estudante, a pessoa pode trabalhar meio período, é isso? Isso mesmo. Com esse visto estudante pode trabalhar meio período. Mas Maravilha, o maravilha. alerta porque o visto estudantil, como ele guarda muitas particularidades, principalmente em relação a horas, porque normalmente quando a gente está na França, e vamos supor, a pessoa está estudando e tem um final de semana livre que ela não vai nem estudar e também não vai fazer aquele trabalho que ela já tem um contrato. Nesse final de semana livre, ela não vai conseguir fazer um extra, digamos assim, né? Fazer uma diária em outro lugar porque ela tem limitação de horas. Então, realmente tem que ser bem planejado. Sim, certamente. Deixa eu ver só. Essa pergunta que foi respondida, respondeu mais uma outra pergunta que tinha sido escrita. E a última pergunta que eu tinha recebido por escrito era se a nova lei de imigração que foi votada na França afeta a população migrante brasileira. Certo.
Como a gente comentou já um pouquinho no início, né, com esse novo sistema que vai ser instaurado aqui na França em relação à fiscalização de passaporte, essa nova lei de imigração, ela também atinge a população brasileira nesse sentido, porque a fiscalização ela será realmente mais intensa. Então, assim, mais do que nunca, ela traz um alerta para toda a população de que realmente imigrar sem planejamento, sem organização, não é o melhor caminho. Realmente ter pressa nesse processo não vai ajudar, só vai complicar. Então, assim, agora a legislação francesa, na verdade, já tem algum tempo, né, que a legislação vem endurecendo, mas agora realmente com a presença desse novo ministro, ele realmente tem trazido um alerta maior, não só para quem deseja migrar para a França, mas para nós que já estamos aqui, né, a gente também fica em alerta sobre quais serão as novas medidas, porque querendo ou não, até o momento a gente não sabe exatamente o que vai ser feito. O que a gente sabe agora, nesse momento, é que ele já fez uma reunião com 21 prefeitos de cidades que ele julgou que tem a maior presença de imigrantes e realmente vai começar a tomar novas medidas, principalmente para as pessoas que já estão aqui e receberam o que a gente chama de OQTF, que é a famosa documento pedido para que a pessoa se retire, né, do território, para colocar dessa forma. Então, assim, essa nova legislação que está se instaurando aqui na França, ela traz esse alerta de que migrar é possível, porém tem que migrar com planejamento e chegar aqui com documento. Como a gente disse, se você está aqui sem documento, realmente a vida vai ser mais difícil. Porque até mesmo com os documentos, a gente tem regras a seguir. Sim, certamente. Eu acho que isso é essencial que você está trazendo aqui, porque às vezes as pessoas entram em contato comigo e me dizem: eu vou para a França com visto de turista e depois eu vou ficar de ilegal e eu vou me virar, vou achar um jeito, e realmente isso pode prejudicar e muito depois o seu planejamento de realmente se legalizar, eventualmente pegar a nacionalidade. Isso vai ficar como uma mancha no seu histórico. E nessas horas que é bom ter uma especialista em imigração para acompanhar vocês em todos esses processos. Inclusive, quando você fala que realmente as pessoas vêm, por exemplo, os brasileiros, né? Ficam o período de turismo e depois vão ficando e vai recebendo promessas, o empregador diz: não, eu vou te ajudar, eu vou te fazer um documento. E existem também muitas histórias, relatos mesmo de pessoas que ficaram aqui mais desses 90 dias, o empregador ficou prometendo que vou te ajudar, vou fazer a documentação e no final não ajudou. E essa história foi só passando, início 1 ano, 2 anos, 3 anos. Inclusive agora com esse novo ministro existe uma grande ameaça a uma circulaire chamada Circulaire Valls, que é a circulaire que realmente tem as regras sobre esse processo de regularização. Se esse processo de regularização vai se dar com 24 fichas de pagamento, a partir de 24 fichas de pagamento, se vai ser a partir de um mínimo de 3 anos no país. Então, assim, essa legislação que atualmente possibilita a grande maioria realmente das regularizações de pessoas que estão aqui, que já passaram desse período de turismo, ela está sendo ameaçada. Então, por isso que eu disse no início que realmente agora o alerta está muito maior do que antes, de que realmente para fazer essa imigração, para mudar de país, o ideal é que você realmente busque o visto correto do que você deseja fazer. Se você quer fazer um mestrado, se você quer iniciar uma faculdade, se você não quero realmente começar nesses trabalhos simples e vou ver como que as coisas vão desenrolando, né? Vou colocar dessa maneira. Mas sempre realmente buscar uma saída. Porque a gente também tem casos de pessoas que depois que chegaram aqui fizeram documentos, a gente chama de documentos tabajara, né? Para trabalhar, para conseguir documentos aqui na França. Então, tudo isso está sendo levantado. Tudo isso vai passar por uma fiscalização ainda maior. Eu não estou falando isso para dizer: olha, desiste desse sonho. Não, eu estou literalmente alertando de que é possível, mas que você precisa se organizar. Não compra passagem amanhã para chegar na França, porque realmente é melhor chegar aqui com o documento. Sem sombra de dúvida, né? É interessante que você pontuou, né, que tem bastante demanda, né, de trabalhos assim, mais, entre aspas, simples, como trabalhar em restauração, hotelaria, construção, e que pode ser um primeiro caminho para chegar com o visto, né, de salário de trabalho e depois
de maneira legal, procurar um outro emprego, né? Mas não chegar, ficar de ilegal e esperar que vai dar um jeito lá. E, Infelizmente, a linha é cada vez mais punitiva, né? Na França e na União Europeia, em geral, com a migração ilegal. Então, nessas horas, é muito importante a gente ter alguém que entenda do processo migratório, como a Fernanda, para ajudar você a pegar, a trilhar o melhor caminho, a melhor estratégia para você entrar e permanecer de maneira legal. isso mesmo. Inclusive, eu tenho acompanhado muitos casos de pessoas que estão aqui com o PVT e a empresa já manifestou interesse de guardar esse funcionário, né? Então, já manifestou interesse de que vai passar pelo processo de fazer o pedido de autorização de trabalho, vai aguardar esse funcionário retornar ao seu país, passar sua entrevista no consulado, receber a aprovação do visto e retornar. Porque até mesmo as empresas, quando elas empregam alguém que está aqui irregular, elas pagam uma multa muito alta. Agora eu não me recordo exatamente o valor, porque eu acredito que ele foi atualizado, mas existe uma punição também para essas empresas. Então, até mesmo quando a gente está aqui sem documentação para conseguir trabalho, tem que ser algo que a gente chama no nosso português de arranjado. Tem que ser algo arranjado mesmo para a pessoa conseguir ter confiança e te contratar. Uma pergunta que colocaram aqui, Fernanda. O cônjuge do estudante de francês tem direito a trabalhar de tempo completo? Eu acho que de tempo completo não, porque até o estudante não tem direito de trabalhar a tempo completo, né? Na verdade, o visto de estudante, seja visto para fazer uma faculdade, para começar um curso aqui, ou nesse caso aqui, que seria visa de estudos de francês. Esse visa, ele é personal. Acho que eu confundi a palavra francês com português, mas acho que me fiz entender. Eu quero dizer que esse visa estudantil francês, ele é para a pessoa. Então, se o companheiro está vindo acompanhar, provavelmente esse companheiro deve ter feito um pedido de visa visiteur ou outro visto que realmente o permita acompanhar. Eu acredito que talvez seja esse visa visiteur. Se a pessoa tiver o visa de visitante, ela não tem direito a trabalhar, porque, como o próprio nome do visto já diz, é realmente só para visitar. E ele normalmente fica vinculado a outro visto, que nesse caso pode ser vinculado ao visto de estudante, que é da sua companheira, da sua esposa. Certo, sim. Então, o visa visitor, você não pode trabalhar e, se não me engano, você precisa comprovar que você tem fundos necessários para se manter na França sem trabalhar, né? Sim, sim. Pode trabalhar à distância, no caso, se tiver um teletrabalho no Brasil, pode continuar fazendo. Porém, na França não conseguirá ter vínculo. Muito bem. Eu estou vendo aqui se a gente respondeu todas as perguntas que foram escritas no chat. E Gente, se vocês têm mais uma pergunta, a Monielle agradeceu. Eu vi a Dandara que falou que a apresentação era muito boa, muito completa. Mais alguma dúvida, gente, sobre como migrar para a França, obter o visto, toda a questão de assessoria? É o momento de perguntar, se não fica o contato muito valioso da Fernanda, @tpapierfrancais, para vocês fazerem, né, uma consultoria, para saber qual é o melhor jeito, a maneira mais estratégica para vocês migrarem para a França de maneira legal. eu recebi, Estou vendo. eu recebi uma Uhum, pergunta no meu Instagram. sim, claro. A pessoa perguntou: tem que estar no Brasil para fazer o pedido do visto de trabalho? Dizem que é muito difícil e caro. Então, o visto de trabalho, ele realmente tem que ser pedido no país de origem. Se você for brasileiro, você precisa fazer o pedido no Brasil e no consulado francês correspondente à sua região. E quando eu falo correspondente à sua região, eu quero dizer que, por exemplo, se você mora no norte do Brasil, sempre falo do norte porque eu sou nortista. Se você mora no norte do Brasil, você vai passar no consulado de Brasília. Na cidade de Brasília, tem um consulado da França que você posta de toda a sua documentação e faz o pedido desse visto de trabalho. Em relação a ser muito difícil e caro. Então, como a gente já comentou aqui, né, vai depender realmente do que a pessoa está proposta a passar.
Eu sempre falo isso nas consultorias. O que é que você está disposto, né, para viver esse sonho? Você está disposto a largar o seu trabalho de escritório no Brasil e trabalhar como garçonete? Então, o raciocínio começa por aí. O que é que você está disposto a passar para realmente conseguir esse novo estilo de vida, né? Mas se a pessoa já tem um outro planejamento, não, eu já fiz uma faculdade, eu quero só continuar, né? Eu quero fazer um mestrado. Aí o caminho ele tem que dar uns 2 passos um pouquinho mais atrás, tem que realmente estudar bastante o idioma, né? Você fazer o preparatório da GNI para passar no DEF ou no TCF e postular bastante nas universidades. Mas assim, em relação a caro, a diferença de preço do visto férias-trabalho e o Visa Salarié em relação a custo é uma diferença, eu diria, de 500 euros, porque o Visa PVT a gente precisa comprovar 2.500 euros em conta. Além disso, a gente paga pela entrevista, que é 99 euros. Quando chega, quando chega na França, quando chega na França com o Visa PVT, não precisa fazer a validação. E eu falo que não precisa fazer a validação porque justamente ele é só de um ano. Porém, se você quiser retornar à França com um novo visto, você precisa voltar ao Brasil e fazer um novo pedido de visto. Muito provavelmente você vai fazer esse pedido com a ajuda da empresa que você já começou a trabalhar e vamos supor que eles vão te guardar, eles vão te ajudar em todo esse processo. Por isso que eu digo que o Visa Férias Trabalho, ele na verdade é o Visa para abrir as portas, né? É uma primeira entrada na França. Já com o Visa Salarié, o custo vai ser uma média de 1.800 euros, mais ou menos é isso que a pessoa vai gastar para fazer esse pedido de visto. E a maior dificuldade é realmente encontrar uma empresa, né, que queira fazer, passar por todo esse processo. Quando chega na França, essa pessoa tem que passar pela UFI, que é para fazer a validação do visto, paga uma taxa de 200 euros. Esse valor é pago à vista, não passa no cartão de crédito. Também para fazer o pedido do Visa Salarié tem que fazer o pagamento da taxa do consulado, que é 99 euros, é o mesmo valor. Só que com a diferença que esse Visa é possível fazer a renovação na França, né? Você não precisa realmente retornar ao Brasil, você continua a trajetória. Porém, como é um Visa de trabalho, para fazer a renovação você tem que estar trabalhando. E eu explico isso porque eu já recebi perguntas do tipo, posso fazer esse visto, trabalhar 3 meses, depois eu renovo? Não, você tem que realmente comprovar que você está contribuindo com o país. Que você, nesse primeiro ano, você fez a sua declaração de imposto de renda, você participou de um programa, como por exemplo da Cruz Vermelha, você estava envolvido em projetos, você buscou aprender o idioma, você fez algum curso. Então, assim, a França, ela quer realmente saber se você está inserido na cultura. Então, é muito importante o idioma, muito, muito, muito. Em todas as consultorias eu falo que o idioma é o primeiro passo. Porque você tem que pensar como que você vai chegar no país e não vai conseguir se comunicar. Como que você vai trabalhar em um lugar e não vai conseguir entender o que estão te pedindo. Seja para subir uma caixa ou descer uma caixa, que são coisas simples, ou pegar algo que está em cima, algo que está à esquerda, algo que está atrás de você, isso me lembra muito das primeiras aulas em francês, que são as coisas do dia a dia que a gente vai aprendendo. Então, assim, a gente tem que se imaginar tudo que a gente fala no nosso idioma, de mínimo, a gente precisa falar esse mínimo também no francês. Então, assim, a questão do idioma ela é realmente primordial, primordial para tudo, porque para você resolver um problema no banco, fazer abertura de conta, ou vamos supor que você teve um desconto indevido, como que você vai reclamar, né? Como que você vai explicar aquela situação. Então, assim, é realmente o primordial, porque isso vai definir até mesmo se você vai conseguir se integrar naquela sociedade, porque senão você vai fazer o que muitas pessoas fazem, que é chegar naquela região da França e buscar grupos de brasileiros, vamos supor, e realmente fazer só coisas com esse grupo, sempre no final de semana, só se reunir com esses brasileiros, daí você não precisa falar francês, você fala só o português. E até mesmo para você evoluir no trabalho, vamos supor, você começou como garçonete, mas aí depois lhe foi proposto trabalhar como gerente. Então, você vai precisar ter um idioma melhor para você explicar para as outras pessoas que estão ali sendo coordenadas por você. Então, a gente tem que pensar em tudo isso.
Que eu vou chegar na França, eu vou começar com esse trabalho simples, mas depois eu quero evoluir, eu quero fazer mais. Além disso, depois de 6 meses, eu quero fazer o exame lá da Aliança Francesa e quero sim postular para fazer algum curso na universidade. Então, tudo isso vai te exigir idioma. Então, por isso que o idioma é o passo 1 e o passo 2 é a consultoria, para entender qual que é o visto que vai realmente funcionar para o seu caso. Exatamente, muito importante, né, pontuar que o idioma é o primeiro passo, porque tem muitas pessoas que falam também, eu vou para a França também e lá eu começo a aprender, eu me viro. Só que nesse momento, até você chegar do zero, até ter um francês suficiente para você se virar, quanto tempo você vai gastar? Quanto dinheiro você vai gastar sem você conseguir obter um emprego que vai te pagar, né, de maneira decente para você conseguir sobreviver? Além do mais, tem toda a questão também da saúde mental, da autoestima, né? É difícil você migrar, difícil você não conseguir se comunicar. Então, é muito importante ter pelo menos um nível, eu diria, B1 na hora de chegar, para você conseguir pelo menos interagir, conseguir se comunicar quando você vai no médico, se você está precisando de uma ajuda urgente. É uma questão realmente de sobrevivência, você conseguir se comunicar. As pessoas na França não gostam de falar inglês. Você não pode falar, eu vou me virar, vou falar inglês. As pessoas não gostam de falar inglês na França, então isso é muito importante também levar em consideração. Sim, com certeza. E sem falar que quando a gente chega em outro país e a gente está pelo menos tentando, né, falar o idioma deles, isso também é considerado como algo muito positivo. Os franceses Sim. conseguem uma ação maravilhosa. Fernanda, você poderia nos relembrar os dois sites que você comentou que facilitam encontrar uma empresa que quer empregar mão de obra estrangeira? Os dois sites que você citou mais cedo para eu escrever e colocar aqui nos comentários? Eu já estou escrevendo aqui. Ah, perfeito. O Indeed, vou até anotar aqui e depois fazer um post sobre. Indicar eles, o Indeed e o Hello Work. São dois sites especificamente para a França. Não sei dizer se eles são especificamente para a França, mas aqui são os que funcionam muito. Maravilha. E aí você cria um perfil e já vai entrando diretamente em contato com as empresas, é isso? Então, assim, eu acredito que os dois, eles só abrem no Brasil como site. Eu acho que o aplicativo não funciona. Tem alguns aplicativos que a gente não consegue baixar quando a gente está no Brasil. Mas eu sei que na versão site mesmo de Google, ele vai funcionar. Mas o que acontece? Nesse aplicativo, você consegue colocar a região que você deseja morar. Vamos supor que você deseja morar em Paris, né? Então, você vai colocar lá para fazer pesquisas, você vai selecionar a cidade. Então, você seleciona a cidade de Paris e vai aparecer vagas para aquela cidade. E existe a opção também de colocar como filtro o tipo de trabalho que você está procurando. Se você procura um trabalho de secretária, se você procura um trabalho para ajudar em supermercado, se você procura trabalho em restaurante, ou se você procura um trabalho mais voltado para a sua área, vamos supor, área jurídica. Procuro um trabalho de assistente jurídico, estou procurando um trabalho de engenheiro de robótica, vamos supor. Tudo isso você pode escrever, e claro, no idioma francês, né? Tem que colocar já escrito em francês. E ele vai te mostrar quais são as vagas que tem. E nesse detalhe, ele te mostra o nome da empresa. Daí, quando você clica, por exemplo, numa opção que você gostou, vai te demonstrar o que essa empresa procura, se essa empresa exige que você fale francês e qual o nível do francês, se é o nível B2, se é o nível C1, se precisa falar inglês, se precisa falar espanhol, porque aqui também, além do francês, eles costumam exigir um outro idioma, mas chegando com o francês já é nota 10. Então, assim, esses aplicativos você consegue literalmente visualizar tudo que essas empresas estão buscando. E é justamente aí que a gente consegue aproveitar para melhorar o nosso currículo de acordo com aquela vaga que também a gente quer. O que eu quero dizer com isso? Vamos supor que aquela empresa busca uma pessoa que fale francês e português. Então, assim, opa, essa vaga aqui eu consigo, né? Eu falo francês, eu falo português, então eu vou destacar isso no meu currículo, que eu falo esses dois idiomas. Essa é uma dica também. E além disso, como eu já havia dito, né? Tem que fazer realmente o currículo e fazer a carta de motivação.
Sempre que eu faço carta de motivação, eu considero exatamente o que está ali na descrição do posto. Então, eu tento me adequar ao máximo possível, né, daquela vaga que eu gosto e que eu gostaria de trabalhar naquele lugar. Pesquisar sobre a empresa, por dizer, entender qual que é a empresa, né? O que que essa empresa faz? Ah, essa empresa vende pneus, mas por que que ela vende pneus, né? Qual que é a história? Como que tudo isso começou? É uma coisa que passa de família para família? É uma franquia? Pesquisar mesmo, porque a França ela tem um perfil diferente de contratar e diferente de fazer entrevistas. Então, assim, eles são muito mais pessoais do que objetivos, como a gente é no Brasil. Sim, essa questão da lettre de motivação, né? Lettre de motivação, cartão de motivação, é muito, faz parte da cultura, né? De procurar emprego, de recrutar na França, e como a Fernanda comentou, né? Tem que mostrar por que a empresa deveria contratar você, por que você quer trabalhar nessa empresa e por que vocês dois juntos dariam certo. Isso precisa estar dentro da sua carta, né? Um jeito também de recrutar a pessoa. Faz parte da cultura, né? Das empresas de contratação na França. Isso é super importante que você tenha trazido essa especificidade quando você está procurando um emprego na França. Sim, sim. É importante também dizer, Geni, que essas regrinhas, né, vou colocar dessa maneira, elas são em toda a França, né? Não é porque você está postulando para um trabalho simples ou para um trabalho que exige uma super qualificação que não vão exigir ou que vão exigir. Esse é realmente um padrão. É estilo França. Estilo França, lettre de motivação para todo mundo. Maravilha. Então, gente, se não tiver mais nenhuma pergunta, vou pedir para a Fernanda dar a palavra final. Se tem alguma outra coisa que você gostaria de conversar que a gente não abordou, se tem alguma coisa que você abordou, mas gostaria de reforçar como palavra final dessa live. Certo. Na verdade, atualmente eu faço muito a divulgação do Visa Salarié, porque, na minha opinião, realmente é o visto que ele abre mais portas para você, porque você consegue fazer trabalhos de 35 horas, 39 horas e até mesmo fazer os trabalhos extras, né? Como eu já comentei que às vezes no final de semana surgem trabalhos para a gente fazer, vamos supor um trabalho de recepção, para você ficar literalmente só ali na recepção entregando um papelzinho, então dizendo bom dia, boa tarde, boa noite, explicando aonde fica, se tem que dobrar para a direita, esquerda, enfim. Então, assim, na França existe também muito essa modalidade de trabalhos de AQEA, recepção, né, Geni? AQEA e recepção. Recepção, oui. Oui, oui. Então, aqui tem bastante esse tipo de trabalho. Então, com esse visto, você consegue fazer o seu trabalho de contrato, né? Digamos assim, você tem um contrato de 35 horas. Você consegue fazer esse trabalho normalmente. E quando surgir esses extras, você também terá a possibilidade. Porque esse visto, ele não te limita a horas. É uma coisa muito complicada quando a gente chega aqui com essa limitação. Então, a minha maior propaganda é realmente para esse Visa, para o Visa Salarié, porque ele não tem limitação de idade. A maior dificuldade é realmente encontrar uma empresa, mas eu consigo te ajudar a fazer isso e tudo vai depender do que você está disposto a passar, né? Qual tipo de trabalho que você quer fazer e qual tipo de trabalho que você não quer fazer. É muito importante a gente ter em mente o que a gente quer e o que a gente não quer, porque isso vai te ajudar na sua integração aqui. Vai ajudar muito, 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 assim, absurdamente. Esse trabalho eu consigo fazer, ah, não, esse não, eu não consigo, talvez isso vai me deixar mal, então nem vai. Porque mais à frente vai te desmotivar para o que realmente você planejou. Então, a minha dica realmente, perdão, a minha dica realmente é conseguir se compreender, saber qual é o objetivo de vocês para essa nova vida, o que vocês pretendem, o que vocês querem passar e o que vocês não querem passar de jeito e maneira. E através da consultoria a gente consegue identificar esses perfis, né, e desenhar ali qual que é o melhor caminho. Então, eu realmente aconselho, depois quem tiver interesse pode mandar direct no Instagram, ou no WhatsApp, que também o WhatsApp está lá no link da bio. Pode mandar mensagem, a gente faz o agendamento, conversa pessoalmente, né? A gente reserva ali uma hora para fazer a conversa
e vocês vão conseguir compreender um pouco mais do que eu estou falando aqui. E, Fernanda, você que advoga muito por esse visto salarié, que é muito desconhecido, a pessoa pode tentar desde o Brasil ou também estando já na França com algum, sei lá, um tipo de visto de estudante, ela já pode começar e emendar um visto estudante para um visto salarié já na França? É possível? Excelente pergunta, excelente pergunta. Eu recebo muitas mensagens de pessoas que já estão aqui com o visto estudantil, ou então que estão aqui como au pair, que também é um visto muito conhecido, né? O que acontece para responder essa pergunta, eu vou começar explicando que visto, a gente não muda status. Visto, a gente só faz o pedido no nosso país de origem. Então, assim, se você está no país com um visto, você não consegue mudar para outro visto. Agora, se você já está no país com o chamado titre de séjour, a gente consegue, a partir desse titre de séjour, fazer o pedido de mudança de status. Vamos supor, de mudança de titre de séjour de vida privada, que normalmente é o documento de quem casa com o francês, para um documento de titre de séjour salarié, que é o de trabalho. Nesse caso, a gente consegue. Mas se você está aqui com visto estudantil, com visto de au pair, com visitaire, enfim, com visto, a gente realmente vai ter que aguardar encerrar o seu visto. Inclusive, a gente precisa aguardar encerrar o seu visto e iniciar o teu planejamento para você retornar ao Brasil e fazer o pedido de um novo visto. Muito importante, porque isso são gastos a mais, são coisas que precisamos saber, né? É um custo voltar para o Brasil, esperar todo esse processo, passar no consulado, etc. Isso é muito importante. Gente, vocês veem a complexidade de um processo migratório e a importância, primeiramente, de falar o idioma, de ter uma comprovação, e segundo, de ter uma profissional de imigração que permita você ganhar muito tempo, dinheiro, estresse para você conseguir se encaixar dentro da sociedade, conseguir um trabalho e conseguir se desenvolver, né, nesse país que você decidiu migrar. Sim, isso mesmo. Olha, tem uma pessoa perguntando com quanto tempo pode obter o título de séjour. Se você chegar aqui com visa salarié após um ano, no ato da renovação, você faz o pedido do título. E lembrando que para fazer esse pedido, você precisa estar um ano na França trabalhando, porque você chegou aqui com visto de trabalho para trabalhar. Então, vai passar um ano aí trabalhando bonitinho, fazer declaração de imposto de renda, como eu disse, se envolver em programas, participar de, por exemplo, Cruz Vermelha ou outros programas nesse sentido, para que realmente o seu dossiê, que a gente chama aqui, né, que seria, digamos assim, a sua pasta de documentações, quando você for fazer o pedido junto à prefeitura de pedido de séjour, realmente seja aceito. Porque eu costumo dizer que a burocracia na França ela é tão grande que ela não tem um padrão. O que eu quero dizer com isso? Que a depender da sua região, vai existir um padrão, entre aspas. Então, assim, quanto mais a gente for francês, quanto mais você brasileiro se tornar francês, ou seja, quanto mais inserido você estiver na cultura, com certeza isso vai te ajudar bastante, seja na renovação de documentos, seja no pedido de regularização, enfim, qualquer processo que você faça na França, essa parte de inserção cultural é um ponto que eleva muito o seu dossiê. Eu queria fazer algumas perguntas e eu espero que o Instagram não derrube a gente, porque depois de uma hora eles costumam derrubar, mas duas coisas muito importantes que você abordou agora. A primeira é que é importante, você falou da Cruz Vermelha, mas poderia ser qualquer trabalho comunitário dentro de uma ONG, né? Mostrar que você está literalmente utilizando o seu tempo também para melhorar a sociedade francesa. Seria isso? Sim, exatamente. Exatamente. Como também, vamos supor, por exemplo, eu sou da religião católica e dentro das igrejas a gente tem muitos projetos que a gente desenvolve, como até mesmo associações que são criadas por essas igrejas para ajudar imigrantes, como, por exemplo, para ajudar a fazer um currículo, ajudar a escrever uma letra de motivação. E tudo isso conta, porque normalmente esses projetos nós fazemos fotos, né, que comprovam que estávamos ali naquela ação. E, inclusive, sobre isso, eu também trago mais essa dica de que tudo que você fizer na França de projetos, faça foto.
Ah, eu tinha a camisa do projeto. Foto com a camisa, foto com todo mundo, porque depois essas documentações vão te ajudar e você não precisa publicar isso, você precisa só guardar para o seu dossiê. E mais uma pergunta que eu queria fazer é sobre as regiões. Tem regiões que são mais rápidas para conseguir o título do séjour, por exemplo, regiões onde tem menos migrantes e, por definição, uma fila menor? Então, essa pergunta é muito difícil de responder, muito difícil mesmo. Mas, assim, de modo geral, costuma demorar. Eu julgo essa como melhor. No Brasil também, gente. Eu estou esperando minha nacionalidade já há muito tempo. Ó, defesa do Brasil, no Brasil a gente ainda recebe a enganação de que em 15 dias, 30 dias você recebe. Aqui na França, eles dizem para a gente aguardar, e a gente não sabe esse prazo, se é 15, 30. E eu vejo uma pessoa que colocou como fazer a renovação com contrato CDD. CDD seria contrato de duração determinada. Isso. Nesse caso, não, para fazer o pedido da renovação, realmente tem que ser um CDI, um contrato de duração indeterminada, porque é justamente o CDI que demonstra o interesse do seu empregador em realmente lhe guardar como funcionário. Inclusive, quando a gente faz o pedido do Visa Salarié, você precisa receber uma proposta de CDI, que é contrato por tempo de duração indeterminada. Ok, isso é super importante, então. Isso. Ok. Fernanda, eu queria agradecer, assim, do fundo do meu coração, sua participação. Muito obrigada, foi muito esclarecedor. Eu acho que todo mundo que está vendo agora ou vai ver depois nas plataformas vai aproveitar demais todas essas suas dicas. Fica o contato da Fernanda, não hesitem em entrar em contato com ela para ter uma visão assim mais ampla, mais concreta, mais estratégica da sua migração. Merci beaucoup, muito obrigada, Fernanda. E quem sabe, talvez a gente faça em algum momento alguma segunda live, se for preciso, porque eu acho que vão surgir muitas, muitas outras perguntas. Muito obrigada. Certo, com certeza. O convite já está de antemão aceito. A gente está nesse momento na França, né, aguardando aliás, o que vai vir de novidade, né? Agora com o novo ministro, como eu falei, ele já passou teve uma reunião com os 21 prefeitos, né, que ele julgou de cidades que realmente têm o maior número de imigração. E eu acredito que essa semana e no máximo 30 dias a gente com certeza vai noticiar, né, vai ter nas mídias sociais, de modo geral, quais serão essas novas medidas. Então, depois a gente pode sim fazer uma live sobre esse tema Maravilha. e englobar também novidades, né, que venham a surgir. Com certeza, estou à disposição. Maravilha. Muito obrigada, gente. Obrigada a todo mundo que participou dessa live. Muito obrigada, Fernanda. A live está salva, vai ficar no meu Insta, imagino que no seu também, e no meu canal YouTube. Então, não hesitem em reassistir, porque houve muita informação. Ótimo feriado para todo mundo. Merci beaucoup, Fernanda. E a gente se vê em breve para mais informações. Merci. Au revoir. Bientôt. Bientôt.